Olá, meu nome é Vinícius Vieira Fávaro, eu sou professor da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia, sou pesquisador na área de análise funcional e o objetivo desse vídeo, desse pitch, é falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa que foi financiado pela FAPEMIG, a qual eu já agradeço novamente todo o auxílio financeiro que foi prestado. O título desse projeto, né, Espaço de Funções Holomorfas, um estudo da dinâmica linear de operadores de convolução antipredduais, é o projeto PPM 00217-18, foi financiado no Programa Pesquisador Mineiro, PPM 12, da FAPEMIG. Ok? Esse projeto, apesar do financiamento ter atrasado um pouco para começar, né, o projeto efetivamente, o auxílio financeiro ter sido de março de 2021 até março de 2023, na verdade, a pesquisa começou antes, né? Assim que a gente submeteu o projeto em 2018. A gente já trabalhou bastante nesses assuntos em 2019, 2020. Inclusive, teve uma alteração do cronograma, né? Do que queria fazer a partir de 2021, que foi quando o recurso foi liberado, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dos temas que foram explorados. Vou falar de maneira bem informal e bem rápida, né? Só para dar um panorama geral do que foi feito e dos trabalhos que foram publicados. Bom, vou começar falando da parte de dinâmica linear, né? A dinâmica linear, ela junta duas áreas muito importantes da matemática, a análise funcional e os sistemas dinâmicos, né? Então, as duas juntas geram o que a gente chama de dinâmica linear, tá? Eu vou tentar ser o mínimo de técnico possível, né? Mais alguns conceitos aqui só para ficar mais fácil o entendimento, né? A análise funcional, ela lida com os espaços vetoriais, principalmente de dimensão infinita, né? Você está interessado que você tenha uma topologia lá também, né? Como os exemplos mais clássicos, a gente tem os espaços normados e a gente está estudando transformações entre lineares que ocorrem nesses espaços, né? Então, eu vou pegar um espaço vetorial topológico, vou chamar de E, vou considerar uma transformação linear de E para E e vou fixar um vetor X nesse espaço. Então, onde entra a dinâmica? A dinâmica entra aqui. A gente está interessado em saber o que acontece quando a gente começa a fazer iterações dessa função nesse vetorzinho x. Então, você começa com o vetor x, você aplica a sua função, você tem o t de x, você aplica de novo, você tem o t de x, que é o t quadrado x, e por aí vai, né? T ao cubo, vai aplicando, e você quer saber o comportamento desses vetores aí, tá ok? É claro que aqui eu estou falando num contexto muito geral. Então, nesse projeto, a gente estava principalmente interessado com uma classe importante, uma classe especial de operadores, que são os que a gente chama de operadores de convolução. Esses operadores, eles estão definidos nos espaços também gerais, são espaços de funções holomorfas, tá? Funções complexas que têm derivada em todos os pontos, podemos falar assim, e que pode ser tanto de um número finito quanto de um número de infinito de variáveis, tá ok? Então, só para não ficar muito vago assim, né, os dois representantes principais dessa classe aí, né, os operadores de convolução, são os operadores de derivada, o operador de derivação e o operador de translação, né? O que o operador derivada faz? Ele pega uma função de por exemplo, né, pode ser no caso que eu coloquei aqui mais simples, de uma variável complexa, que é esse espaço H de C, e deriva ela, ok? Ou pode ser também o operador de translação por um ponto A, pega um vetorzinho A, um ponto A do seu um número complexo. A hora que você aplica uma função, o que essa função faz? A hora que você aplica num vetorzinho Z, ela translada, ela faz f de Z menos A, ok? Então são os dois exemplos clássicos aí que já foram muito explorados na literatura de operadores de convolução, ok? E qual tipo de propriedade de dinâmica que a gente está interessado em explorar para esses operadores? Bom, as mais diversas possíveis, tá? Então a gente explorou em alguns contextos a noção de ciclicidade, a noção de superciclicidade, a noção de hiperciclicidade, a noção de transitividade topológica, se o operador é mixing, a hiperciclicidade frequente, ou seja, se o operador é frequentemente hipercíclico, e as noções de Cauchy-York e de Cauchy-Devaney, tá ok? Eu não vou dar detalhes aqui, né? São propriedades bem técnicas, mas bem importantes aí dos sistemas dinâmicos. E a gente publicou 3 trabalhos
nesses assuntos, né, envolvendo dinâmica linear de operadores de convolução. Foram, como eu falei, apesar de financiamento ter começado em 2021, né, o previsto era começar em 2019. Então, desde quando a gente submeteu o trabalho esse projeto em 2018, a gente já vinha trabalhando nesses assuntos e foram publicados 3 artigos, 2 em 2020 e 1 em 2019, esses que eu apresento em tela aí para vocês, tá ok? E com a mudança, né, com a alteração de início de vigência do projeto para março de 2021, a gente também fez um novo cronograma e nesse novo cronograma também a gente abordou um novo assunto que não estava previsto no início, né? Que também é um assunto de interesse meu de pesquisa já há mais de 10 anos, que é no tema de lineabilidade e de espaçabilidade, tá? Então, a lineabilidade e a espaçabilidade, elas são assuntos que vêm sendo fortemente explorados aí nos últimos anos na matemática, principalmente na análise funcional. Esse termo, lineabilidade, ele foi introduzido por um matemático chamado Gurari, no início dos anos 2000, mas formalmente publicado num artigo. Essa noção, apesar de já ter sido explorada muito antes, aí na década de 50 e até antes, ela apareceu pela primeira vez num artigo do Proceedings da American Mathematical Society em 2005, ok? E de maneira informal, a lineabilidade ela é a busca por linearidade em ambientes em que a priori não se tem uma estrutura linear, né? Então você está trabalhando num certo ambiente, você a princípio não precisa ter linearidade nenhuma, mas você quer saber se ali dentro você consegue separar alguma coisa, né, que tem uma estrutura linear. Então é isso que a lineabilidade busca, tá? Definindo aí mais formalmente, né, se você tem um espaço vetorial, desculpa, não precisa nem ter topologia, de dimensão infinita, pega o vetor nulo lá, estou chamando de zero, pega um subconjunto, né? Esse subconjunto não necessariamente é um espaço vetorial, nem se você unir com zero, né? Porque o zero precisa estar no espaço vetorial, mas mesmo se você unir com zero, você não sabe se é. Mas você quer saber se lá dentro tem um espaço vetorial e se esse espaço vetorial ele é grande em termos de dimensão ou não, tá? Então a gente diz que esse conjunto ele é lineável se lá dentro dele, unido com o zero, tem um espaço vetorial de dimensão infinita. Você pode dizer também se ele é milineável, se lá dentro tem um espaço vetorial de dimensão mi. E aqui o mi seu pode ser tanto um número natural, né, ou seja, ter dimensão finita, quanto um cardinal transfinito, ou seja, trabalhando com dimensões infinitas cada vez maiores, né? E a gente diz que esse conjunto ele é espaçável, aí eu preciso estar com um espaço vetorial com uma topologia, se ele contém um espaço vetorial fechado nessa topologia e de dimensão infinita, tá? Então, nos últimos quase 20 anos aí, foi muito explorado essas noções, tá? Diversos artigos. E tem uma outra noção um pouquinho mais forte de lineabilidade e espaçabilidade, que é o que a gente chama de alfa-beta lineabilidade ou alfa-beta espaçabilidade. E a gente ficou interessado em explorar essa noção mais forte, principalmente para espaços de sequências e espaços de funções, que são espaços clássicos da análise funcional, ok? E a gente publicou alguns trabalhos nesse sentido, né? Então, um trabalho que foi publicado em 2023 sobre isso e outros 3 trabalhos aí que foram publicados em 2020, todos nesse assunto, trabalhando com essa noção, desculpa, de alfa-beta lineabilidade. Como eu falei, né, o projeto ele teve um novo cronograma e, além disso, a gente voltou a trabalhar um pouco com funções holomorfas, não necessariamente com dinâmica, né? Função holomorfa é uma coisa que eu trabalho desde 2007 e a gente também publicou alguns trabalhos, ou finalizamos alguns trabalhos nessa direção. Então, um trabalho que foi publicado em 2022, esse que está em tela, outros 2 trabalhos, um que foi publicado em 2022 também, que a gente trabalha com uma classe importante de operadores, agora uso de composição, em espaços de funções holomorfas também, tá? Os espaços que a gente chama de Hard-Smirnov. E também outros operadores de convolução em outros espaços desse tipo também, mas num trabalho que ainda está submetido, tá? E por fim também a gente fez um outro trabalho, já voltando para a lineabilidade, naquela mesma ideia de agora criar um critério bem geral para você estudar essa noção de mais forte de lineabilidade que eu mencionei, ok? Então é isso que eu queria apresentar para vocês e eu agradeço a atenção de todos.